suas mãos, meu querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti agora o Teu servo, Pai. Derrama a Tua graça do Teu Espírito Santo sobre ele, Pai. Abençoa, Senhor, que ele possa, Senhor, anunciar aquilo que está no Teu coração, Pai. Oh, Pai, que nós possamos preparar os nossos corações para receber, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus abençoe, meu querido. Amém. Boa noite, irmãos. Bom, segunda vez que eu estou aqui, é uma alegria e um desafio. Bom, quem gosta de ler a Bíblia aqui, levanta a mão. Que bom, porque hoje a gente vai ler bastante. Quando eu fiquei sabendo que eu ia trazer a palavra aqui, eu nunca gostei de simplesmente ir atrás, né, da palavra, mesmo que seja ainda a palavra de Deus, né? Tudo que eu trouxer ali ainda assim é a palavra de Deus. Mas em todas as vezes, nas poucas vezes que eu trouxe alguma coisa, eu sempre tive um temor de pedir para o Senhor para Ele me trazer algo, para que não fosse do meu coração. E algo que Deus começou a martelar na minha cabeça, no meu coração, foi sobre o verdadeiro evangelho, né? Então, dentro disso, eu gostaria de falar sobre esse evangelho que transforma vidas, um evangelho que nos confronta de verdade, um evangelho que não apenas passa a mão na nossa cabeça, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor, mas que também a gente entenda que a gente não pode viver de uma forma impensada, insensata, de qualquer jeito. O verdadeiro evangelho nos convida todos os dias a negar a nossa carne, a mortificar a nossa carne. E também a palavra de Deus nos serve para nós, para que na nossa caminhada com Deus a gente seja mais parecido com Jesus Cristo. E a gente só consegue através da palavra de Deus, conhecendo a Deus. E ela também nos impulsiona, ela também abre os nossos olhos, ela também nos faz desejar a vinda do Senhor. Então, em cima disso, eu gostaria de começar lendo Gálatas. Então, quem puder abrir nas suas Bíblias aí, acompanhar pelo telão, Gálatas 1. Estou meio nervoso, mas vamos lá. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Do 6 ao 8. Estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Agora do versículo 11 ao 16. Quero que vocês saibam, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, pois eu não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram falar da minha conduta anterior no judaísmo, como eu perseguia com ferocidade a igreja de Deus e procurava destruí-la. Eu estava me tornando influente no judaísmo muito mais do que muitos judeus da minha idade, e estava extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então aqui é um contexto onde Paulo ele está advertindo, né, sobre os gentios que não abandonem o verdadeiro evangelho que foi pregado a eles.
né? Porque os religiosos estavam indo até Gálatas, querendo impor as leis da Torá e os costumes deles. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, mas não estavam mais sobre um tempo debaixo da lei, mas sim sobre a graça de Cristo. Então Paulo, ele fala para que não abandonem o evangelho, o verdadeiro evangelho que estava sendo pregado a eles. Então, no decorrer de Gálatas, vocês vão ver que Paulo fala sobre a revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, e desde então ele entregou sua vida em favor disso. Paulo repreendendo Pedro também dentro de Gálatas, por ele não estar seguindo o verdadeiro evangelho com algumas atitudes que ele teve. E que agora, Paulo crucificado com Cristo, não é mais Paulo que vive por ele mesmo, mas é Cristo vivendo nele. Também fala das suas preocupações ao Gálatas em eles voltarem para os velhos costumes. E trazendo a ênfase novamente que pela fé eles são considerados filhos de Deus. E de as pessoas de Gálatas viverem uma vida pelo Espírito, não satisfazendo os desejos da carne, pois pela carne eles escolherão ruína, eles escolherão a morte. E quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E quem vive pelo Espírito, dos frutos do Espírito terão, sendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, dentro disso que eu trouxe aqui para vocês, Paulo ele está querendo reafirmar o verdadeiro evangelho, um evangelho que transforma vidas, o evangelho que de fato nos mortifica ao ponto de nós vivermos totalmente pelo Espírito e não pelas nossas próprias vontades. E Paulo é um grande exemplo porque ele perseguia a igreja, e quando ele teve Jesus revelado na vida dele, ele viveu até o último para Cristo, anunciando aos povos e às nações aquilo que Jesus fez na vida dele, quem era Jesus, e o quanto o Evangelho tem nos transformado. Hoje, eu quero que a palavra incomode a nossa carne. Hoje eu trouxe várias perguntas para que a gente faça a nós mesmos, se aquilo que nós pegamos do Evangelho, de fato está transformando a nossa vida. Porque é muito fácil a gente ouvir o Evangelho de Deus, filtrar ele e pegar apenas aquilo que nos convém, apenas aquilo que é bom para nós, mas aquilo que nos confronta e é difícil a gente deixa de lado. Mas não é isso que é viver um verdadeiro Evangelho. Quando assumimos um compromisso de ler, de meditar, de estudar as Escrituras, é a mesma coisa que nós aceitarmos o chamado de Jesus. Em Mateus 16, 24, ele fala, né, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente ler a palavra de Deus é dizer para nós mesmos, é dizer para a nossa carne todos os dias, que eu não vou fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus em mim. Então, as perguntas que eu falei que eu quero que vocês façam para vocês mesmos. O Evangelho tem feito você se negar? Ele tem te confrontado? Ele está te tornando mais parecido com Jesus Cristo? Que essas perguntas possam incomodar a nossa carne, irmãos. Porque é muito fácil a gente viver por nós mesmos, é muito fácil a gente deixar de olhar para Cristo e viver as nossas vontades. Em Colossenses 3 diz, portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. O que os nossos olhos têm buscado? Para onde estamos olhando? Quando a gente não fixa os nossos olhos em Deus,
naquele que derramou do seu sangue, entregou a sua carne, é a mesma coisa que a gente desprezar tudo que Ele fez. É a mesma coisa que a gente desprezar a Deus. Deus, Ele criou tudo. Ele criou a gente, a imagem e semelhança dEle. Ele entregou seu Filho. E quando a gente deixa de olhar para Deus e começamos a viver as nossas próprias vidas, que não passa de um sopro, é como se a gente desprezasse tudo que Deus fez por nós. E quando a gente vive de qualquer forma, é como se a gente esquecesse de quem está do nosso lado, de quem prometeu que estaria conosco até o fim, Jesus. É como se a gente esquecesse da soberania dEle, é como se a gente esquecesse da santidade, da justiça dEle. E dentro disso, eu quero trazer uma mensagem que eu vi que o João Henrique ele tinha postado no status. É uma frase, uma mensagem do Timothy Keller, que é muito forte. Senhor, Senhor, eu me preocupo porque esqueço sua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço a sua misericórdia. Eu cobiço porque eu esqueço a sua beleza. Eu peco porque eu esqueço a sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço a sua soberania. Você sempre lembra de mim. Ajude-me a lembrar de você. Irmãos, é assim quando a gente vive a nossa própria vida sem Deus. A gente esquece de quem Ele é. A gente esquece que tudo está na mão dEle, que Ele é soberano. Se a gente fica uma semana, até menos, sem ler a palavra, sem ter comunhão, é como se a nossa base fosse tirada de nós. A nossa verdadeira base. Gostaria agora de, quem quiser acompanhar ou abrir, Malaquias 1, do 6 ao 8. Como eu falei, a gente vai ler bastante hoje. Tenham paciência comigo. Malaquias 1, do 6 ao 8. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, aonde está o temor para comigo? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como temos desprezado o teu nome? Vocês oferecem alimentos imundos no meu altar, mas perguntam: como te temos profanado? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês trazem animais cegos para sacrificar, isso não é errado? Quando oferecem animais mancos ou doentes, isso não é errado? Experimentem oferecê-los ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que aceitará vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos uma palavra de Deus que foi dada através de Malaquias para os israelitas, que estavam levando ofertas, sacrifícios impuros ao altar do Senhor e repreendendo os sacerdotes por não estarem honrando de coração as leis do Senhor, porque os israelitas traziam as ofertas imperfeitas e os sacerdotes aceitavam elas. E o que Deus quer de nós é que nós honramos a Ele com as nossas vidas,
na palavra fala que nós somos como sacrifícios vivos ao Senhor. É a gente não somente nos oferecer a Deus como sacrifício, como algo perfeito, mas também é tudo que nós formos fazer ao Senhor, que seja de uma forma que agrade a Ele, que não seja de qualquer jeito. E falando sobre honrar, algo que eu vi nesses dias e eu achei muito interessante, que o terceiro mandamento de Deus, que é não falarás ou não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, ele vai muito mais profundo, como propriamente dito. Em hebraico, a palavra tomarás ou falarás, que significa lotissá, está mais ligado a não carregar, a não levar sobre si o nome de Deus em vão. Então, é muito mais profundo do que a gente simplesmente falar o nome de Deus por qualquer coisa, mas é entender que nós, como filhos, estamos carregando o nome de Deus, e a gente tem carregado o nome dele em vão. Estamos honrando o nome de Deus através de nossas vidas ou levando o nome dele em vão? O que nós estamos fazendo com o nome de Deus que carregamos? Fiquei pensando sobre isso. Se formos ver em Malaquias ainda no capítulo 1, Deus fala que Ele prefere que a porta do templo nem seja aberta, para que eles nem ofereçam sacrifícios inutilmente a Ele. E ainda Ele diz, no versículo 13 do capítulo 1, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Será que Deus deveria aceitar a nossa má vontade, a nossa preguiça em fazer as coisas para Ele? Eu fiquei pensando, quando a gente quer fazer alguma coisa no nosso trabalho, seja estudo, seja qualquer outro compromisso relacionado, a gente chega no horário, a gente se preocupa em entregar o melhor para o nosso patrão, ou para o que seja, mas e para as coisas de Deus? Será que a gente cumpre da mesma forma que a gente, com as coisas terrenas, com as coisas daqui? Será que a gente dá o mesmo esforço? Será que a gente investe tanto para Deus como nós investimos nas coisas daqui? Estudando, trabalhando. Eu não estou falando que isso é errado, irmãos, mas eu estou falando a gente trocar. Eu estou falando da gente priorizar algo que um dia não existirá mais, porque a gente pode sim trabalhar bastante, estudar bastante, dar o nosso melhor em tudo, porque tudo é para a glória dele. Mas a partir do momento que a gente inverte isso, a partir do momento que nós nos entregamos mais para as coisas terrenas do que para Deus, a gente desonra a Deus. A gente leva o nome dele nas nossas costas em vão, porque a gente se diz ser cristão, mas vive 80% para os homens. Deus quer o nosso coração. Se nós pensarmos em tudo que Ele fez, no seu sacrifício, como eu falei, na sua misericórdia, na salvação, em tudo, Ele não é digno do nosso coração? Ele não é digno do nosso melhor? A gente precisa nos arrepender. É isso que a gente precisa. E aqui eu faço uma pergunta: quem aqui pertence a Cristo? Em Gálatas 5, 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Vocês entenderam bem o que está escrito aqui? Que a gente crucificou
nossa carne, juntamente com as nossas paixões e desejos. Então não é as nossas paixões e desejos que devem prevalecer, mas sim a vontade de Deus em nossas vidas. Porque é muito fácil a gente viver por nós mesmos. É muito fácil a gente trabalhar para nós mesmos e falar, não, estou ganhando bastante dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, pensar em só nós. É muito fácil viver uma vida pensando apenas em nós. Mas o verdadeiro evangelho não significa isso. E não tem como a gente falar sobre arrependimento sem falar daquele que proclamava arrependimento, João Batista. Ele falava sobre arrependimento, sobre endireitar as suas veredas. Em Lucas ele também comenta sobre deem frutos que mostram arrependimento. E arrependimento aqui não fala apenas sobre nos arrependermos do pecado, mas ele fala da gente ter uma mudança de pensamento. É como se ele anunciasse dessa maneira: mudem o jeito de pensar, porque um rei está vindo, e ele está vindo com valores de um reino. Mais uma vez eu pergunto, que valores estamos carregando? Aonde o nosso coração está? Em Provérbios 28:13 também diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em Hebreus 12 também diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E algo que mexeu muito comigo quando recentemente nós fomos para Campinas, ouvi o Haroldo, ele falou algo que foi muito revelador para mim e de certa forma foi muito confrontante. Tem uma frase que ele falou que até hoje, faz pouco tempo, né? Então, óbvio que até hoje está aqui comigo. Mas ele fala que Deus não se revela porque nós não temos revelação do nosso pecado. É como se a gente começasse a achar que pecado é apenas um pecadinho. E a gente começa a viver numa vida de pecado. Mas não. Depois desse dia eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, revela o meu pecado. Revela o quão mal eu sou, o quão ruim é o pecado. Quando a gente pede isso para o Senhor, Ele mostra quão horrível nós somos, de fato, quão mal nós somos de fato, o quão a gente não merece nada deles, irmãos, isso é fato. Não conseguimos produzir nada que seja bom para Deus, por nós mesmos, pela nossa carne. E quando a gente deixa de ler a palavra, de permitir que ela nos confronta, quando a gente deixa de fazer essas coisas, a gente não tem noção do quanto o pecado é ruim. E quando eu pedi isso, eu passei uma semana inteira sendo trabalhado por Deus. Porque nessa semana eu ia trazer uma palavra e eu fui trabalhado em cima disso, porque eu falei: Senhor, que eu possa trazer uma palavra que eu tenha vivido ela, que eu tenha tido experiência com ela. E era algo que eu tinha pedido para o Senhor naquele dia: traga a revelação do meu pecado.
E nesse dia eu pequei e Deus foi tão misericordioso, foi tão bondoso em a gente entender que o pecado não faz parte de nós. O pecado é algo estranho, não faz parte, irmãos. E tinha alguém que tinha a revelação do pecado. Tinha um salmista, Davi. Em Salmo 51, ele vai falar assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. E um pouquinho mais para frente ele também diz que essa seja a nossa oração: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele disse: pois eu mesmo reconheço. Será que a gente tem noção? Será que a gente reconhece os nossos pecados? Ou a gente sabe que a gente mentiu, a gente sabe que a gente roubou, a gente sabe que a gente adulterou e ainda assim deixa de lado? Se continuarmos a viver uma vida em pecado, como estaremos preparados para o dia do Senhor? Para as dificuldades, como iremos lutar sobre o espírito que já está sobre a igreja, se ainda nós vivemos no engano? Como iremos lutar contra o espírito do engano que está sobre as igrejas, se a gente ainda vive no engano? A gente precisa dessa revelação do Espírito Santo. A gente precisa nos preparar para o dia do Senhor. A gente precisa nos santificar. Não é mais tempo de nós perdermos tempo. Se a gente olharmos os sinais que estão acontecendo, tudo que está sendo transmitido nos jornais, pelo mundo, o que está acontecendo, a gente nunca esteve tão perto da vinda do Senhor. Mas uma coisa que precisa ser dita nas igrejas é o verdadeiro evangelho que nos confronta, que mostra o quão ruim nós somos e o quanto nós necessitamos do Senhor. Não somente disso, é tudo um conjunto, é a palavra de Deus, é a comunhão, é o partir do pão, é o confessar os pecados, é andar um com o outro. Não é viver sozinho achando que eu e Deus é o suficiente, não é. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos um dos outros, nós precisamos confessar os nossos pecados para que assim nós andemos na luz, porque assim nós seremos sarados, assim nós seremos santificados. A gente precisa repreender esse engano que está sobre a igreja, que está sobre a nossa vida, repreender o engano do nosso coração. A gente precisa repreender essa mornidão, essa frieza que há em nosso meio. E a gente precisa desesperadamente buscarmos pelo Senhor, nos agarrarmos à palavra dEle, aquele que é o pão da vida, aquele que é a fonte eterna, aquele que nos sacia verdadeiramente. Em João 15,
Outra pergunta, quem é que ama a Deus? Então vamos para a palavra. João 15, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar não tem a ver com sentimento, não tem a ver com a gente chorar na presença de Deus, ou sentir muita alegria. Amar a Deus tem a ver com nós sermos obedientes às leis dele. E assim Jesus se revelará a nós, como dito na palavra. Temos que obedecer às suas leis, perseverar e viver uma vida em santidade, separada para o Senhor. E perseverar. Perseverar, irmãos, não é a gente fazer todos os dias certo, mas é quando a gente cair, levantar e começar de novo. Perseverar não é a gente lutar com as nossas próprias forças para que todos os dias nós oremos um pouco, lemos um pouco da palavra. Não. Perseverar quer dizer, quando a gente cair, é olhar para Deus, aquele que nos sustenta, e continuar perseverando. É isso. Não é fácil, a gente cai sim, mas é a gente entender que tem um Deus maravilhoso, irmãos, que tem as suas promessas, olharmos para Ele e começarmos de novo. Senhor, eu não aceito, então vamos lá de novo, porque eu sei que a Tua misericórdia me persegue. A palavra de Deus também fala que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto ao reino de Deus. Aquele que está preso ao passado, aos pecados, aquilo que atrapalha numa vida de santidade, aquele que aceita Jesus, mas ainda olha para trás, não está apto ao reino de Deus, não está apto a viver aquilo que Ele tem de melhor para nós, porque nós não estamos enxergando de fato o tesouro que está na nossa frente. É isso que Deus quer de nós. É uma vida de renúncia, não é uma vida nos satisfazendo. Voltando para Malaquias 3, diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao meu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando Ele aparecer? Irmãos, a gente tem que olhar para esse dia do Senhor com esperança. A gente tem que ler o Apocalipse com esperança. A gente tem que entender que Satanás já perdeu e que Jesus é vencedor. A gente tem que olhar para as dificuldades e entender que, independente da dificuldade, eu confio naquele que é soberano. Os dias maus, nós estamos vivendo os dias maus de uma maneira como nunca vivemos. Tudo está sendo abalado e tudo tende a piorar, irmãos. Não é porque eu quero que piore, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E enquanto a gente continuar vivendo uma vida que a gente não permita ser confrontado por Jesus, pela palavra dele, quem irá permanecer nesse dia? Quem irá suportar esse dia? É a gente entender que a gente pode nos preparar hoje. O tempo é o hoje. Quantos países e igrejas estão sendo perseguidas, irmãos sendo mortos por falar de Jesus, e olha o privilégio que nós temos por enquanto. É de fato a gente entender isso, irmãos, e agarrar com todas as forças, agarrar que nós podemos, Deus está dando essa graça sobre a nação brasileira, de podermos nos preparar, de fato a gente entender tudo que a palavra fala, no sentido de não buscar apenas aquilo que é bom para nós e favorável para nós,
mas é pedir essa revelação do Senhor para que possamos enxergar o quão ruim nós somos, enxergar aquilo que irá nos transformar na imagem e semelhança dEle, para que de nós a gente possa mostrar Cristo Jesus. E esses dias maus vêm para desanimar a gente, vêm para que a gente perca a fé, mas que a gente continue firme, que a gente continue tendo essa fé num Deus maravilhoso, que tem as promessas para a igreja. Se a gente lê Apocalipse, a gente sabe o que vai acontecer, e ainda assim a gente deixa se levar pela vida cotidiana e a gente desanima. Eu mesmo já desanimei várias vezes, mas é todo dia a gente olhar para o alto de fato, irmãos. É todo dia a gente entender que Cristo está à direita do Pai e que um dia nós iremos reinar, um dia nós iremos estar na mesa do banquete. Sabe? É o nosso coração queimar e desejar estar na mesa do banquete sendo servido pelo Filho de Deus. Irmãos, se isso não queima no coração de vocês, se isso não abre os olhos de vocês, se isso não confronta a carne de vocês, que precisamos nos arrepender de nossos pecados, porque os dias maus já estão aí, o Senhor está vindo, o que iremos apresentar diante do Senhor? Que obras? Obras de palha, de madeira, que será consumida, ou obras de ouro, de prata? O que nós iremos apresentar diante de um Deus tão maravilhoso? A nossa vida não se resume somente aqui, mas é, como foi dito, passar a eternidade conhecendo a Cristo. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. E eu peço no fundo do meu coração que essa palavra incomode cada um de vocês. Quando eu fui mandar em PDF essa mensagem para Ju, deu 8 páginas. E eu já estou no fim. Falei que seria rápido, mas que hoje o Espírito Santo através de mim consiga transmitir o que Deus tem incomodado no meu coração, de verdade. Que a gente não viva uma vida impensada, nos satisfazendo, mas que sempre a gente pergunta, a gente fale, no caso, que a tua vontade seja feita e não a minha. Porque é muito mais forte a gente querer satisfazer os nossos desejos. É muito mais forte a gente querer viver para nós mesmos. Paulo considerava um grupo de pessoas inimigos da cruz. Aqueles que eram cristãos, mas viviam para se satisfazer. Será que hoje nós somos esses inimigos da cruz de Cristo? Será que hoje nós estamos vivendo satisfazendo a nossa carne, os nossos desejos? Talvez não seja pecado o que você está fazendo, mas ainda assim possa ser o seu desejo prevalecendo, não de Deus. Irmãos, uma vida com Deus não é fácil. Não é fácil. Mas no final valerá a pena. Porque às vezes a gente olha para a nossa família, a gente olha para os nossos amigos, a gente vê tanta gente perdida por aí. A gente vê
gente do nosso lado que ainda não compreendeu o Evangelho. A gente vê igrejas que têm pregado outro Evangelho. Mas o que precisa ser enfatizado é a cruz de Cristo. Somente isso, Cristo Jesus. É a vinda dele. É vivermos para ele. É nos satisfazermos nele. É só isso, irmãos. É pregar o Evangelho do Reino. Quando todo esse Evangelho for pregado, eu me emociono porque eu não sou perfeito, sou pecador, sou miserável, e eu erro sempre. Mas eu entendo que dentro de mim há o sangue de Cristo Jesus. Eu entendo que Ele me ama e quem irá me fortalecer e quem irá me dar a revelação dele é o Espírito Santo que habita em mim e habita em cada um de vocês. Uma coisa que eu admiro muito no Haroldo, gente, não é porque ele é conhecido nada disso, mas ele sempre chora quando fala de Jesus. Eu não quero que vocês sejam levados pela minha emoção. Isso que eu estou sentindo é porque é o amor que eu tenho por Jesus. Eu pedi muito para Deus que não seja eu aqui, Pai. Que não seja as minhas emoções falando, mas seja o Senhor. Não se emocionem porque eu estou emocionado, mas se permitem conhecer a Cristo. Se permita se negar, ser confrontado pela palavra de Deus. Eu não sou exemplo aqui, irmãos, mas eu quero honrar a Deus, quero carregar o nome dEle. Eu quero honrar Ele com o meu coração. E partindo para o final, a nossa esperança é essa, irmãos, do grande casamento, do dia que a igreja do Senhor irá se reunir com Ele, das bodas. E não tem como a gente falar de casamento se a gente falar de Apocalipse 19, do versículo 6 a 8. Então ouvi algo como o som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino são os atos justos dos santos. Irmão, se o seu coração não queima quando a gente fala desse dia,
do dia que a igreja do Senhor irá se reunir com Ele e terá um grande casamento. Se você... Não é por mim, não é eu que vou conseguir transformar o coração de vocês, não é nem ninguém, mas é a gente se permitir, o Espírito Santo não vai pegar a gente como um bonequinho e ficar, não, é a gente permitir que o Espírito Santo nos use. O quanto a gente tem permitido ser usado por Deus. Deus tem grandes coisas para nós, irmãos. Eu não quero ter minha esperança em Cristo apenas nessa vida, em ficar com medo, desesperado que um dia eu vou morrer, mas entender que a morte é só o começo, é ter essa alegria que nós estaremos com Ele depois que morrermos. E se um dia eu estiver diante da morte, que eu venha sorrir para a morte, irmãos, entendendo que num piscar de olhos eu estarei com Ele. Essa é a promessa para a igreja do Senhor. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte daqueles que honram o nome de Deus, que não carregou o nome de Deus em vão. Eu quero oferecer o melhor para Ele, porque Ele merece. Todos os meus atos, meus pensamentos, meu agir, que seja para glorificar a Ele e apenas a Ele, Cristo Jesus. Eu quero viver uma vida como igreja. Eu quero viver aquilo que a palavra nos apresenta de mais difícil, que é a gente, diante dos irmãos, confessar os nossos pecados. Porque é muito fácil a gente confessar só para Deus, mas viver uma vida na luz é o melhor que nós podemos viver nesse mundo de trevas. Se o pessoal do louvor quiser vir para cá já, fica à vontade. Estarei encerrando a minha palavra. Eu gostaria de encerrar como encerrei da última vez que eu trouxe a palavra. Como eu disse, em Apocalipse 19, é isso que está diante de nós como igreja. Eu vou repetir exatamente o que eu falei da última vez. Que a gente busque sem cessar. Que nós vivamos irrepreensíveis. E que possamos clamar juntos: Maranata. Eu vou repetir. Que busquemos sem cessar, que vivamos irrepreensíveis e que clamemos juntos, irmãos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que juntos nós possamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Imagine uma multidão, gente, clamando: Maranata, e Jesus vindo. Mas, Senhor, eis aqui as nossas vidas, papai, assim como foi ministrado nessa noite, Senhor, e eu creio que a Tua palavra não volta vazia, que de fato a gente possa viver o verdadeiro Evangelho do Senhor,
um evangelho que tira da nossa zona de conforto, Pai, um evangelho que nos confronta, que a gente possa permitir que a nossa carne seja morta todos os dias e que o Espírito Santo prevaleça em nós. Eu oro para que todos nós aqui, Pai, possamos sair daqui confrontados, sim, pela palavra do Senhor, para que assim gere frutos nas nossas vidas, frutos de arrependimento, e que através da palavra, da comunhão, do partir do pão, a gente possa nos tornar mais parecido com o Senhor, e que assim, juntos, nós possamos perseverar, tendo fé, e nos preparar para o grande dia do Senhor. Obrigado, Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, Pai. Tira toda a dureza do nosso coração, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda a frieza espiritual, Pai. Eu repreendo toda a mornidão aqui, Senhor. Mas que juntos possamos clamar por Ti, queimar por Ti, Jesus. É isso que eu te peço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.